seja bem-vindo a mais esse vídeo. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo dos circuitos em série, né? Apenas com resistores. Nós vamos ver mais um pouquinho de teoria e no próximo quadro a gente já vai fazer algum exercício. Exercício simplesinho, né? Vai ficar pior do que isso aí, mas por enquanto ainda vai ser simples. A próxima coisa que a gente vai ver é o divisor de tensão, né? O que é um divisor de tensão? Ele diz então que a tensão divide-se na mesma proporção que os valores de resistência. Isso é bem intuitivo, né? Então, olhando aqui para esse circuito, sem fazer nenhuma conta, e sabendo que a lei de Ohm é V igual a RI, uma vez que eu tenho a mesma corrente, a corrente que circula aqui no circuito, porque os elementos estão em série é a mesma, né? Nós já sabemos disso, então é a mesma corrente, e V é igual a RI. Essa lei vale para cada resistor desse aqui. Se a corrente é a mesma para todos eles, qual o que vai ter mais tensão? O que tem a maior resistência, né? Então esse aqui, ele deve ter mais tensão do que o de 3 e do que o de 1, e o de 3 tem mais tensão do que o de 1. Isso é feito de maneira proporcional. Então, temos aqui essa fórmula geral, que Vx, né, num determinado elemento, é a resistência desse elemento, dividido pela resistência total, pela resistência equivalente, vezes a tensão da fonte. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma fonte com 20 volts, um resistor de 6, um de 3 e um de 1 megaohm. Então, aplicando essa formulinha aqui, que não precisa nem ser memorizada, né? Isso é um negócio bem óbvio. Então, V1 é igual, eu estou colocando tudo em mega, né? Então, aqui está só 6, porque a resistência total também está em mega. Então, a resistência total é 6 mais 3 mais 1. Então, eu tenho uma resistência equivalente de 10. V1, então, é 6 dividido por 10 vezes 20. Aplicação dessa fórmula aqui com a resistência total de 10 e com a resistência individual aqui de 6. Está em mega, não tem problema. Então, aqui vai dar um número adimensional, essa divisão, né? Multiplica por 20, que é volts. Eu tenho o resultado também em volts, 12 volts. V2 é o resistor de 3, né? V2, 3 dividido por 10 vezes 20, vai me dar 6, e V3 é 1 vezes 20 dividido por 10. Obviamente, quando eu somar essas três tensões, eu vou ter o total da fonte, né? Certo? Agora vamos ver um pouquinho de notação, porque eventualmente isso vai aparecer aí nos exercícios, né? Então a gente tem essa notação aqui, onde eu tenho a fonte. Nesse exemplo eu tenho duas resistências, né, com 1 terra. Aqui é o potencial zero, né, isso aqui é 0 volts. Uma representação da mesma coisa com uma cara diferente, então esse resistor só veio para cá, né, R1, R2, não mudou nada. Isso acontece demais nos exercícios, né, o autor do exercício ele tenta dar uma confundida, né. E aqui eu tenho 2 terras aqui, 0 volts e 0 volts. Eu posso fazer isso porque esse fio aqui é o mesmo, né? Então, daqui para cá é o mesmo fio. Então, o potencial que eu tenho aqui é 0 e o que eu tenho aqui nessa quina também é 0. Então, eu posso colocar aqui, simbolizar com 2 terras. Isso vai aparecer aí nos exercícios. Até agora, a gente considerou as nossas fontes como fontes ideais. Elas não tinham uma resistência interna, né? Esse desenho que a gente fez aqui da fonte com a tensão E, ela não tinha nenhuma resistência interna. Uma fonte real, ela vai ter aí uma pequena, presume-se, né, que vai ser pequena, uma boa fonte tem uma pequena resistência interna. Então, esse tracejado é a fonte, e aqui eu tenho a resistência de carga. Então, aplicando aqui a lei de Kirchhoff das tensões, né, nesse circuito, nessa malha aqui, eu vou admitir aqui a corrente nesse sentido. A corrente do circuito é nesse sentido, mas a de Kirchhoff aqui eu posso fazer do outro lado também. Eu estou admitindo horário. Então, no sentido horário, eu vou ter E. Aqui eu tenho uma queda de potencial. Então, é E menos lei de Ohm nesse carinha aqui. IL, R interno, né? A corrente aqui é a corrente na carga, IL. E aqui eu tenho o VL, que é a tensão na carga. Tem uma queda aqui, essa queda aqui é VL. Está aplicada ali a lei de Kirchhoff
para essa malha. Então, isolando a resistência interna é igual a tensão na fonte menos a tensão na carga dividido pela corrente, né? A gente acabou de ver aqui a divisor de tensão, né? Então, isso aqui está ocorrendo um divisor de tensão aqui. Então, é muito importante. Por que é importante que essa resistência aqui seja pequena? Porque se ela for grande, uma boa parte da tensão da fonte vai vir para ela. Acabamos de ver isso aí, né? Então, com essa resistência muito pequena em comparação à carga, eu tenho a maior parte da tensão na carga. Certo? E agora, finalmente, vamos ver alguns exercícios, né? Como eu disse, bem simplesinho aí no começo. Então, a gente tem aqui quatro circuitos e é pedido que se determine a resistência equivalente deles e qual é a corrente que circula através deles, né? Através dos resistores. Aí. Então, a gente tem esse primeiro aqui com uma fonte de 60, um resistor de 2 ohms, um resistor de 6 e um resistor de 12. Sempre importante colocar a polaridade, né? Que é o mais da fonte, o menos da fonte. A corrente, então, vai circular nesse sentido aqui. E eu começo a ter quedas de potencial cada vez que eu passo por um resistor. Então, passou no primeiro aqui, vai cair um pouquinho, proporcional à resistência, nós vimos sobre o divisor de tensão. Novamente, cai mais um pouquinho, até que eu atinjo o negativo da fonte aqui. A resistência equivalente, como a gente viu, isso aqui está em série, né? Todos os resistores estão percorridos pela mesma corrente, é um circuito série. Então a resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Então é 2 mais 6 mais 12, eu vou ter 20 volts. Eu posso substituir esse circuito por um circuito equivalente, que nada mais é do que a fonte com um resistor equivalente que eu acabei de calcular aqui em cima. E aí eu sou capaz de calcular a corrente desse jeito aqui. Eu tenho uma fonte de 60 e uma resistência de 20. Lei de Ohm, eu vou encontrar então 3 amperes. Aqui a gente tem um segundo exercício. O autor aqui ele deu uma inclinada aqui nesse resistor para tentar enganar quem está fazendo o exercício. Isso aqui não muda nada, né? Se isso aqui estiver assim, perpendicular aqui, não muda absolutamente nada. Isso aqui é um fio, né? Então não muda absolutamente nada. O cara fez isso para confundir aí. Como ele fez o zigue-zague ali, e ali eu vou explicar. Daqui a pouco ali tem uma pegadinha, né? Então está aqui a fonte de 10, um resistor de 200K, um de 1 mega, um de 330K e um de 0,1 mega. Para calcular a resistência equivalente, novamente, isso aqui está em série, né? Todos eles estão percorridos pela mesma corrente que está circulando nesse sentido aqui, saindo do positivo da fonte. Então, está em série, eu posso então somar as 4 resistências. Então, eu vou ter 0,2, o que é o 0,2? É 200K, é 0,2 mega. Eu vou colocar tudo em mega, né? Então fica 0,2 mais 1 mais 0,33, 330K é 0,33 mega, mais 0,1 mega. Fazendo essa conta, eu vou chegar numa resistência equivalente de 1,63 mega ohm. Circuito equivalente, então esse circuito aqui equivale a esse, o que significa dizer que a fonte enxerga isso aqui. Ela enxerga essa resistência, a fonte. Eu tenho essas 4 resistências, mas o que a fonte está vendo é essa daqui. É esse total, né? Então aqui está o circuito equivalente, uma fonte de 10 e uma resistência equivalente de 1,63 mega. Lei de Ohm nesse resistor. 10 dividido por 1,63 vezes 10 a sexta, é mega, né? 10 a sexta. Vai me dar então 6,13 microamperes. Aqui vai ficar 10 a menos 6, né? Você divide 10 por 1,63 e esse aqui fica 10 a menos 6. Então vai dar 6,13 microamperes, uma corrente bem pequenininha. Aqui, como eu disse, é a mesma coisa, né? Ele fez um zigue-zague aí, mas é a mesma coisa que você esticar tudo aqui, não tem diferença nenhuma. A corrente, ela vai fazer isso aqui, né? Vai fazer isso aqui. Então, todos os resistores estão sujeitos à mesma corrente, eles estão em série. Resistência equivalente, soma de todas as resistências. Não esqueça de sempre treinar, colocar a polaridade nos resistores. Isso aí vai ser muito importante para frente. Para frente, quando a gente tiver circuitos mais complexos, é comum errar o exercício ou não conseguir fazer porque não entendeu essa parte aí. Então, resistência equivalente,
Soma todo mundo, porque está todo mundo em série, eu vou encontrar 110 ohms. Circuito equivalente, 35 volts a fonte, 110 ohms de resistência equivalente. Lei de Ohm no resistor equivalente, então eu vou ter 35 dividido por 110, 0,32 amperes. Você pode também colocar 320 miliamperes, aí fica por sua conta, tá certo também, né? E aqui finalmente aqui tem uma brincadeirinha aí do cara que fez o exercício. Então a corrente tem o mais e o menos da bateria, a corrente vai circular desse jeito aqui. Vou ter uma queda aqui, uma queda aqui. Agora veja o que acontece aqui, esse resistor não está conectado em lugar nenhum. Para que a corrente circule, é necessário que tenha um caminho fechado para a corrente circular. Então aqui não está ligado em lugar nenhum, esse resistor aqui para o circuito ele não existe. Está ali só para confundir. A corrente na verdade não vai para lá, porque isso aqui tem uma resistência elevadíssima, né? É um circuito aberto. Isso aqui tem uma resistência elevadíssima, então a corrente vai fazer isso aqui. Eu vou ter mais e menos, mais e menos. Certo? Então, ignorando aquele resistor que alguém esqueceu ali, a resistência equivalente é a soma, né? Estão todos percorridos pela mesma corrente, então estão em série, e a resistência equivalente, então, é a soma de todas as resistências. 1,2 mais 4,5 mais 1,3 mais 3. A resistência equivalente dá 10K, 10 kΩ. Então, o circuito equivalente, 120 na fonte, não muda, e o resistor equivalente de 10K. A corrente circula nesse sentido. Lei de Ohm aqui no resistor de 10K, I igual a V sobre R equivalente. Então, a corrente é 120 dividido por 10K. 10 vezes 10 a terceira, 10K. Vai dar, então, 12 miliamperes. Certo? Espero que tenha ficado claro, então, e eu volto no próximo vídeo com mais exercício.